E agora, Deus vai falar com você no Momento da Palavra. Querido ouvinte, nessa tarde eu quero compartilhar com você o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra santa, eterna e imutável do Senhor. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Um nome que está acima, mais elevado, mais sublime do que qualquer nome que existe na face da terra, que já passou por este mundo, para que ao nome de Jesus, este é o nome, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido Deus eterno Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo possa ministrar a Tua palavra, que é viva e eficaz nos nossos corações, e que ela possa cair numa terra fértil, obediente, fiel ao Senhor, num coração bom, Pai, para que possamos praticar a Tua palavra e que venhamos a ser achados fiéis por Ti naquele dia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Querido Paulo, ele é bem enfático, mostra claramente que não existe nenhum outro nome nos céus, na terra, nem debaixo da terra, maior do que o nome de Jesus. Nome esse que todas as gerações, todos os seres humanos, de Adão até esta criancinha que acabou de nascer agora, até o dia dos confins da terra, onde se findará todas as coisas, um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, gostando ou não gostando, porque o Deus dos céus e da terra, que inspirou esta palavra que é imutável, que está firmada no céu, pronunciou a sentença para aquele dia. Todo joelho, grandes e pequenos, ricos e pobres, não importa quem você seja ou quem eu seja, todos nós dobraremos os nossos joelhos e as nossas línguas vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero falar deste nome, que é Jesus. Ele é a autoridade absoluta e final de Deus, para Deus, com Deus, na minha vida, na sua vida e por todo sempre. É um nome absoluto, autoridade máxima, o único nome incomparável, nome que traz cura, nome que traz paz, nome que traz arrependimento, nome que liberta, batiza, salva, transforma, nome que nos traz perdão. João chega a escrever nas suas cartas, dizendo em 1 João 2,12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados pelo seu nome. O nome que está acima de todo o nome. Sabe, querido, eu tenho falado aqui durante vários anos na Rádio 650. A Bíblia Sagrada, o manual do fabricante, o GPS do céu, ela só me autoriza como cristão verdadeiro, como servo de Deus, como você é verdadeiro em Cristo, como você é seguidor do Cordeiro, a ter fé, a adorar, venerar, louvar, glorificar, bendizer, entronizar somente um nome: Jesus.
Agora, se os outros ensinam coisa diferente, o problema é deles. Vamos ficar com Jesus, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos ficar com o Senhor, porque Paulo, que foi discípulo de Cristo, escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 20, a seguinte palavra. Preste atenção, abra seu coração, querido. Estamos aqui apenas para ser um canal de Deus na sua vida, para que você viva desfrutando do melhor de Deus, da presença de Deus na sua vida. Efésios 1, 20 diz assim, que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, todo poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos séculos vindouros. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A única cabeça que a igreja de Cristo tem é Ele mesmo, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Jesus, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é a extensão do cabeça aqui na terra. Logo, quando você se converte, quando você recebe a Jesus, porque ninguém nasce com Jesus, a Bíblia diz em João 1,12 que para me tornar filho de Deus, eu tenho que receber a Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É este nome, querido, que você precisa conhecer. É este nome que você precisa seguir, que você precisa amar, que você precisa adorar, que precisa estar na tua boca, que você tem que ter adoração, paixão, amor, fervente amor, ardente amor por este nome, porque é um nome que está acima de todo nome. Nome que é Senhor dos senhores, nome que é Rei dos reis. E um dia, querido, todos vão se render a este nome. Todos vão se render à glória excelsa desse nome. O nome mais precioso, o nome mais doce que o mel, que nos fala lá do céu, Jesus, que está sentado à destra de Deus Pai. Nome que é sobre todos, para todos os que quiserem a salvação de Deus. Através desse nome, querido, nós nos tornamos filhos de Deus. Temos a adoção. João 1,12 diz isso. Só o nome de Jesus pode te dar vida. Sabia, querido? A Bíblia diz em João 20:31, este, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Só o nome de Jesus pode te dar vida. Vida espiritual, vida com Deus. O nome de Jesus é o suficiente para curar, para transformar. Seu nome tem poder. Pedro, quando curou aquele paralítico, ele disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, nós não temos nada disso, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O grande problema na nossa geração é que muitos hoje têm o ouro e a prata, mas não tem o nome de Jesus. Não tem este nome reinando absoluto unicamente nos seus corações. Porque existem outros nomes. Existem outros senhores nas suas vidas. Mas escute, querido, o nome de Jesus é o maior, é o melhor. Maior do que qualquer outro nome. Melhor do que qualquer outro nome. É o nome poderoso. É o nome que é santo. É o nome que te leva para o céu. O Pai ordenou crer no nome de Jesus. Sabia? Deus deu um mandamento para que as pessoas pudessem crer no nome de Jesus. 1 João 3,23 disse, esse é o seu mandamento. Seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então, o mandamento de Deus, você que diz ter Deus, você que diz acreditar em Deus, seguir a Deus, professar uma religião que seja cristã verdadeiramente, você precisa entender que Deus deixou um mandamento. E este mandamento é que você creia unicamente, somente, no nome de Jesus Cristo. Este é um ensinamento bíblico, cristão, verdadeiro, não adulterado, não falsificado, mas genuíno, aquele que o Espírito deu
aos apóstolos para que pudesse chegar um exemplar, as Escrituras Sagradas na minha mão e na sua mão. O próprio apóstolo Pedro, que era seguidor de Jesus e de mais ninguém, e não deu glória a nenhuma outra pessoa, não deu louvor a nenhuma pessoa, somente a Jesus, ele mesmo diz em Atos 4:12. Preste atenção, abra a sua Bíblia, confira comigo por gentileza, você que pode fazer isso. Se não você que não pode, anote e leia em casa. Atos 4:12. Diz assim a palavra de Deus. E em nenhum outro há salvação. Então veja bem o que Pedro está falando, não tem para ninguém mais. Ninguém mais pode salvar. Ninguém pode interceder por você. Ninguém pode rogar por você, a não ser Jesus. E ele diz, em nenhum outro há salvação. Escute, em nenhum outro há salvação. Em nenhuma outra pessoa há salvação. Porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome, meu amado ouvinte, que pode salvar a sua vida do fogo eterno. Não há nenhum outro nome que pode interceder, rogar a ti, pela tua vida, rogar por você, para que você seja livre do poder do pecado. Todo aquele, diz a palavra de Deus, que invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo. Será salvo da ira vindoura. Porque o nome do Senhor, querido, é a torre forte, inabalável de Deus. Ah, meu querido, a Bíblia diz que o justo vai correr para esse nome. Aquele que é santo vai se refugiar neste nome, que é Jesus Cristo. Agora, você pode ter ouvido falar de muitos nomes. Você pode ter sido ensinado na escola, na sua religião, que existem outros nomes. E aí, Miqueias, quando Deus levou essa palavra para Miqueias, capítulo 4, versículo 5, ele já sabia que naquela geração tinha nomes que não eram nomes que Deus queria que o povo seguisse, que o povo fosse liderado por eles. Por isso Deus deu essa palavra, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Somente debaixo deste nome, do nome do Senhor. E você pode ter ouvido falar de muitos nomes nesta vida. Muitos nomes que passaram nesta terra. E todos eles estão sepultados. O único que subiu aos céus chama-se Senhor Jesus. Você sabia disso? Você, por favor, cheque na tua Bíblia. João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, a única pessoa que foi assunto ao céu chama-se Jesus Cristo. Mas muitos nomes, como por exemplo, eu vou te citar nessa tarde, Charles Darwin, que foi aquele que inventou com muita perspicácia, com muita malícia e muito engano, diga-se de passagem, a teoria da evolução. Agora, eu me imagino quando ele abriu os olhos na eternidade e viu o grande engano que ele mesmo ensinou a ele mesmo. Eu me imagino o nome de Buda. Buda, aquele que ensinava que não existe nenhum Deus absoluto ou pessoal. Imagino eu cá com os meus botões. Que decepção ele terá quando se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ah, Buda, o teu dia vai chegar. Dalai Lama, vou te falar de muitos nomes nesta tarde. Seguidor do budismo e que naquele dia também vai se juntar a Buda para se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Lao Tse, você já tem ouvido falar desse camarada? Fundador do taoísmo. O mundo é regido por dois elementos, o yin e o yang, feminino e masculino. A minha Bíblia diz, eu acredito que a sua também diga, que o mundo é regido pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e o seu nome é Senhor, é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é príncipe da paz, aquele que era, que é e que para sempre será o Senhor dos senhores. Allan Kardec, fundador do Espiritismo moderno,
ensinava e pregava a reencarnação. Verdade, teve que criar a própria Bíblia, segundo o seu ponto de vista. E aí então se criou segundo Allan Kardec. Por quê? Seria impossível convencer ou conseguir convencer seus adeptos com o original, com as escrituras sagradas. Por isso ele teve que falsificar, teve que adulterar, pois as escrituras sagradas condenam e repudiam totalmente seus ensinamentos, como por exemplo este que eu disse, da reencarnação. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo eterno de Deus, o julgamento do trono branco, onde todos vão comparecer para serem julgados. Chico Xavier, discípulo dos ensinamentos de Kardec, tem levado na nossa geração milhares de pessoas a acreditarem em ensinamentos totalmente antibíblicos, anti-Deus e anticristo. Foi um dos maiores divulgadores do espiritismo. Terrível dia será para o senhor Chico Xavier. Terrível dia será aquele dia em que ele descobrirá, tarde demais, que tudo que creu e ensinou foi doutrina de demônios, como Paulo diz nas suas cartas. Mãe Menininha do Gandóis. Essa é famosíssima nos terreiros de macumba, no candomblé, na quimbanda, na umbanda. Um dos nomes mais famosos, se não quiçá no Brasil, o nome mais famoso nos terreiros de candomblé. E ela não sabia das palavras que Paulo diz. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Por favor, cheque isso na sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Paulo está mostrando que qualquer pessoa, em qualquer nação, em qualquer parte deste mundo, que faz o sacrifício a um ídolo, a uma imagem de escultura, seja ela qual for, ele está sacrificando a demônios. Qualquer pessoa que faz qualquer tipo de sacrifício a uma imagem de escultura está fazendo sacrifício aos demônios e não a Deus. Vamos ficar com a Bíblia, vamos ficar com a palavra. Ela é o manual do fabricante. Maomé foi um líder religioso e político árabe, que não, senão um dos maiores, ou o maior ou um dos maiores. E a chamada de Maomé, profeta do islamismo, ocorreu beirando os 40 anos de idade. Ele costumava ir sozinho a uma caverna, próximo chamada Gar-Hirá, para meditar, e afirmou que numa dessas ocasiões que recebeu a chamada para ser profeta. Diz a tradição muçulmana que, estando lá, um anjo, preste atenção nessa palavrinha anjo, ok? Por favor, preste atenção nesta palavra anjo. Mais tarde identificado como Gabriel, segundo a tradição, ordenou-lhe que recitasse em nome de Alá. E aí eu quero ir com a Bíblia, porque eu quero desmascarar essa mentira de bilhões de adeptos hoje, que é o islamismo. Gálatas 1,8 diz a seguinte palavra: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Sabe o que é anátema? Você que não sabe? Você que não sabe precisa saber. Significa amaldiçoado, maldito. Se alguém te levar uma doutrina, querido, um ensinamento extra-bíblico para você crer numa mentira, mesmo que um anjo, Paulo está dizendo, ou mesmo que nós mesmos, nós quem? Os apóstolos, os discípulos, seguidores de Jesus, a igreja primitiva, mesmo que nós mesmos vemos a levar um outro evangelho para vocês, nós seremos amaldiçoados por Deus, malditos, se fizermos tal coisa. Outro nome, Mahatma Gandhi, seguidor do hinduísmo,
que é uma das maiores religiões do mundo, estimada em mais de 745 milhões de seguidores. Para os hindus, os seres humanos, animais e vegetais são considerados sagrados, porque neles habita a divindade, um espírito universal. A vaca é venerada e é considerada como a mãe da terra e símbolo da fertilidade do solo, e é sagrada no hinduísmo. O ato de alimentar a vaca é visto como uma espécie de veneração. E a Bíblia diz, querido, que veneração, adoração, louvor, honra, glória, só podemos dar a uma pessoa. Chama-se Jesus. Eles desconhecem Romanos 1:22, que diz assim, dizendo-se, veja bem o que diz o texto, dizendo-se por sábio, tornaram-se loucos. Eles não sabem disso, por isso que eles veneram a vaca. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Deus está dizendo aqui, olha, que quem faz uma veneração, uma adoração a um homem, uma mulher, a uma vaca, a um animal, a um bezerro, qualquer coisa, a uma cobra, a um rato, ele é louco, tornou-se louco. Por isso também Deus os entregou às paixões dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Eles não sabem. Quem venera uma pessoa que não é somente Deus, não conhece a Bíblia, não conhece o Jesus da Bíblia e está na mentira, como o apóstolo Paulo diz. Está na mentira. E o pai da mentira, vocês estão careca de saber que é o diabo, o pai da mentira. Agora vamos falar de outro camaradinha que vai ter uma decepção também naquele dia. Confúcio, fundador do confucionismo, a maior religião da China, se não for uma das maiores. Escuta bem. Segundo a história, Confúcio morreu em 479 a.C. Veja como é que esse camarada morreu. Vê se ele serve para ser teu líder. Velho, desapontado, mal-sucedido e murmurando. Seus discípulos o lamentaram por 3 anos e um deles permaneceu junto à sua sepultura por 6 anos. Isso aqui é uma vergonha, né? Se a gente for começar pelos discípulos de Jesus até chegar na gente, isso aqui bate na gente com cabo de vassoura, porque é uma vergonha. Os discípulos de um camarada que inventou um monte de mentirada, ele morreu durante 3 anos, os caras choraram, pararam tudo, deixaram de fazer tudo. Um deles permaneceu na cova 6 anos do lado, almoçando, comendo, tomando banho, fazendo tudo na cova, pela veneração e adoração que tinha esse nome, a esse homem. E aí, a gente vê discípulo de Jesus, quando Jesus morre, vai pescar. Jesus falou, oi, Pedro, você a partir de hoje você vai ser pescador de homem, meu filho. Jesus morreu, Pedro foi fazer aquilo que Jesus falou para ele não fazer. Pedro foi pescar, sendo que Jesus tinha proibido para ele não pescar. E aí a gente vê isso em milhões de gerações, pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Jesus está dando uma ordem, é claro, é explícito, e nego faz o que é contra as escrituras. Bom, naquele dia, Confúcio vai se arrepender. Sabe o que ele ensinou? A adoração aos antepassados pelas famílias reais e pela plebe. E a prática, a veneração dos espíritos dos mortos. Pessoas que morreram. Praticar orações, rezas a mortos. Pelos familiares vivos, em sinal de gratidão e respeito. Prática esta totalmente condenada e repudiada pelas escrituras sagradas. Significa, querido, que quem pratica oração, reza a pessoas que já morreram, está praticando uma religião totalmente contrária à religião dos discípulos, dos apóstolos, da igreja primitiva, porque esta prática é condenada por Deus e a sua palavra, em vários textos da palavra de Deus. Vou citar só um, para você ver que quem já morreu, o meu papai, por exemplo, a minha mamãe, que já morreram, minha irmã mais velha, não podem me ver, não podem me escutar e não tem parte com nada do que acontece debaixo do sol. Se você for ensinado numa palavra totalmente contrária a essa, eu infelizmente tenho que te dizer que você está no engano e que Jesus possa fazer você conhecer a verdade e você ser liberto da mentira. Eclesiastes 9:5 diz assim:
Porque os vivos sabem que vão morrer. A única certeza que eu e você temos nessa terra é que um dia a gente vai morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória está no esquecimento para sempre. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Para sempre. Os apóstolos para sempre não têm parte alguma. Os discípulos, toda a igreja primitiva que morreu está sepultada e não tem parte com nada que se faz debaixo do sol. Não podem te ver, não podem te ouvir, não podem falar com você, não podem te sentir, porque para eles, para sempre, estão separados do que se faz debaixo do sol. Eles não têm parte com coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Só há um nome que pode te ver, que pode te ouvir, que pode te sentir, que pode falar com você. Este nome é um nome que está acima de todo nome. É um nome que todo joelho vai se dobrar. Um nome que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é este nome. O Deus Emanuel, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, cujo nome é santo. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o Senhor, o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. O seu nome é santo. Num alto e lugar santo habito, como também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus habita num alto e sublime trono, mas o coração que treme da sua palavra, um coração que está temente ao Senhor, ele vive e habita no coração e faz morada na vida de qualquer pessoa que o ama. Deus quer habitar em você, querido. Deus quer que você seja morada do Altíssimo. A Bíblia diz em Colossenses 3,17: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Querido, o que você tem a dizer contra tudo que você escutou? Sabe o que você tem a dizer? 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela a verdade. Mateus 1:21 diz assim: e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O único nome que pode te salvar, o único nome que pode te dar vida eterna, chama-se Jesus. E para terminar, eu quero contar para você uma história de um homem que tinha câncer. Talvez, o que você faria se você soubesse com toda certeza que você iria perder sua voz? E nunca mais seria capaz de falar qualquer palavra, nem pronunciar nenhum som. Quais seriam suas últimas palavras? Um homem com câncer na garganta enfrentou uma cirurgia que salvaria sua vida, mas não a sua voz. Pouco antes da cirurgia, ele gastou tempo com a sua esposa, falando-lhe do seu grande amor por ela. Fez o mesmo com a sua filhinha, chamando-a e dizendo o tanto que a amava. Então, pediu ao médico exatamente quando a anestesia fosse deixá-lo desacordado, que ele gostaria de falar algumas palavras. Então, ele disse claramente: Jesus, 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 nome mais doce que o mel, que nos fala lá do céu, que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. As últimas palavras que este homem disse foi: Jesus, Jesus, Jesus. Querido, acorda, desperta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará por toda a eternidade. Quem estiver no céu, quem aceitar este nome como Senhor absoluto da sua vida, nós vamos adorar, glorificar,
bendizer, honrar, magnificar, entronizar, venerar, engrandecer e amar somente o nome de Jesus. Somente o Yeshua HaMashiach, que significa Deus salva, querido. Não se engane, pelo amor de Deus, povo de Deus, comunidade brasileira nos Estados Unidos, só existe um nome debaixo dos céus, na terra e debaixo da terra. Chama-se Jesus Cristo. Não creia em mentiras inventadas pelos homens. Não creia em falsas religiões, em falsas doutrinas, ensinamentos antibíblicos, antideus. Porque todos esses ensinamentos e essas religiões vão te levar para o fogo eterno, preparado para o diabo, para os seus anjos e para os ímpios, que serão lançados no fogo eterno. Mas aquele que crer ao Senhor, no nome do Senhor, vida eterna terá sobre ti. Pai querido, eterno Deus, abençoa este ouvinte que está ouvindo a tua palavra. Não é a minha palavra, Deus, é a tua palavra. Guarda ele, livre do engano, da mentira, de tudo que não procede do Senhor. É o que eu te peço humildemente nesta tarde. E ministra a tua palavra, Espírito Santo. Convence eles do pecado, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Por amor do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.